dia 2 de economia. Vou colocar à disposição de vocês anos do meu aprendizado em lecionar, para chegar num resumo disto daqui, em termos de colocar num único quadro toda a parte de política monetária. Só que antes disso, vamos dar um passo atrás. Ontem, no videozinho que vocês assistiram, nós falamos que o direcional para a discussão de cenários econômicos, para não ser papo de bar em qualquer lugar do mundo e na teoria econômica, é o crescimento econômico. E as políticas econômicas, elas vêm justamente para promoverem o ajuste fino, o fine tuning, né, deste crescimento, sendo que a política monetária, ela é a responsável direta pelo equilíbrio no lado do consumo. O consumo das famílias, o consumo privado, a base do PIB, a base do mundo capitalista, né? A política fiscal, ela é responsável pelo setor público, né? Ela é feita, né? Ela é decidida e é elaborada pelos governos. E a cambial pelo setor externo. As três políticas juntas darão o tom daquilo que são os investimentos em uma nação. Hoje, política monetária. Com certeza haverá uma questão ou em economia ou em renda fixa, né, relacionadas sobre crescimento e ou política monetária na prova, tá? Política monetária, em primeiro lugar, quem faz política monetária em qualquer lugar do mundo? Teoria econômica, o Banco Central do Brasil. Na verdade, o Banco Central, no Brasil, o do Brasil. O que vocês, meus alunos, não responderão? O governo. O governo faz política fiscal, em teoria econômica. Hoje nós estamos na monetária. Então, quem faz? O Bacen. Qual o objetivo do Banco Central quando ele faz política monetária? A resposta mais comum dos alunos é o controle da inflação. Não está errado, né? Na verdade, é o controle da liquidez da economia, da quantidade de moeda que circula numa economia, que justamente remete ao controle da inflação. E o que cai na prova? Pessoal, cai na prova a questão da política monetária contracionista e expansionista. Em relação a quê? Em relação justamente ao crescimento econômico. Não remete ao crescimento econômico? Só que reparem o seguinte, a questão não é só a prova, a questão é o conteúdo do aprendizado. A análise dos bancos centrais, em qualquer lugar do mundo, ela partirá da análise sobre a inflação, em relação àquele cenário econômico. A partir daí, as ações dos bancos centrais influenciarão o crescimento econômico. E o nome já diz, né? Ou para contração do crescimento, contracionista, ou para expansão do crescimento, expansionista. Só um minuto que eu vou pedir ajuda aos universitários. Um pincel azul, por favor, Clara. Então, vamos começar pela política monetária expansionista. Eu já sei o resultado final. O resultado final será a expansão do PIB. É isso que cai na prova, pessoal, porque isso é o relevante. Como as políticas econômicas, né, relacionam as variáveis macroeconômicas e como elas influenciam a economia como um todo. Então, primeiro, ao avaliar a inflação sob controle, esta é a análise. O Banco Central, então, ele pode utilizar seu principal instrumento, juros. Ele reduz a taxa de juros, política monetária expansionista. Se ele reduz juros, automaticamente, né, mas não na mesma velocidade, são reduzidos os juros dos cheques especiais, dos contratos, dos financiamentos da economia. Há um aumento da liquidez da economia, há um aumento da renda disponível da economia, da liquidez, o dinheiro, a moeda em circulação dessa economia. Há um aumento do consumo, que é a base do PIB, logo, expansão econômica. Então,
Quando os bancos centrais analisam inflação, não só de hoje, né, mas em geral 12 meses à frente sob controle, eles contribuem com seu principal instrumento para a economia. Eles reduzem taxa de juros. Nesse cenário, eles aumentam liquidez, aumentam consumo e contribuem para o crescimento do PIB. No cenário ao contrário, o Banco Central avalia a inflação ameaçando a economia. Então, será realizada uma política monetária contracionista. O nome já diz, no final eu terei contração econômica. É o saco de maldades, né? O Banco Central aumenta juros com o objetivo de estopar mesmo a economia. Ele reduz liquidez. E aqui a velocidade é mais rápida, né? Aumentam os juros dos empréstimos, dos contratos, dos financiamentos dessa economia. O consumo cai, porque a economia está mais cara, o capital está mais caro, a renda disponível é menor. E o PIB contrai. Então, eu tenho contração econômica, ok? Sandra, quais são os instrumentos do Banco Central? O principal, juros, e ele tem outros 3, compulsórios, a taxa de redesconto, que é a taxa de empréstimo do Bacen para os bancos, e o chamado Open Market. Compulsórios e redesconto, os senhores podem colocar exatamente nesse esquema aqui. Compulsórios, porque quanto maior o nível de compulsórios de uma economia, as reservas obrigatórias que os bancos têm que recolher ao Banco Central e que depois, num prazo estipulado e devolvido a eles, menos liquidez sobra na economia. Menor o consumo, menor o PIB. Quanto menor o percentual, o nível de compulsório das economias, né, mais liquidez sobra nas economias, maior o consumo, maior o PIB, política expansionista, ok? O mesmo vale para a taxa de redesconto. Quanto maior for a taxa de empréstimo do Banco Central aos bancos, mais os bancos manterão reservas voluntárias, para não ter que recorrer ao Bacen, porque vai custar caro. Reserva voluntária, dinheiro em caixa é preju, o banco faz dinheiro, né, pelo multiplicador bancário. O último instrumento, mas também conhecido como o mais rápido, o chamado Open Market. Só lembrando, política monetária, aquela que diretamente influencia, né, no crescimento econômico, o lado do consumo. Óbvio que todas as políticas influenciam tudo, né, na economia, mas a monetária é responsável pelo equilíbrio, o ajuste do consumo. Quem faz? O Banco Central. O objetivo, comumente chamado controle da inflação, principal instrumento, juros, e os instrumentos secundários, compulsórios, redesconto e hoje o Open Market, né? Pessoal, lembrem-se sempre que o instrumento é do Banco Central. Esse costuma ser o que os alunos mais confundem, os candidatos mais confundem na prova, mas vocês não farão isso. Por quê? O instrumento é do Bacen. Se o Bacen, né? Então, parte do Bacen. Se o Bacen coloca títulos ou papéis ao sistema financeiro, ele está retirando dinheiro na veia, né? Rapidíssimo. Política monetária contracionista. Está retirando, enxugando liquidez da economia. Quando o Bacen volta ao mercado para, né, recomprar estes títulos, ele injeta dinheiro, né? Devolve o dinheiro do mercado remunerado e recompra seus papéis. Política monetária expansionista. A prova também cobra isto de outra forma. Os chamados, do ponto de vista do Banco Central, leilões de venda correspondem à política monetária contracionista. Por quê, pessoal? Venda, o instrumento parte do Bacen. Então, leilões de venda, venda de títulos, de papéis do Banco Central,
Logo, política monetária contracionista, né? No final gerará uma contração de liquidez que afetará o crescimento econômico, o PIB. Os chamados leilões de compra, que na verdade são recompra, porque eu já tenho que ter vendido, mas leilões de compra, compra de títulos, de papéis, a recompra daquilo que eu já coloquei na economia. Neste momento, o Banco Central injeta dinheiro e recompra papéis. Política monetária expansionista, ok? Então, lembrem-se, esse instrumento é um queridinho da prova, porque ele pode ser cobrado de diferentes formas. Outra coisa, também para a prova agora. Qual é o principal instrumento do Banco Central? Juros. Qual é o instrumento mais abrangente do Banco Central em termos de economia monetária? É de política monetária. Quando se fala abrangente, é no poder de alcance. Juros, que no Brasil é taxa Selic, né? E qual é o instrumento mais rápido em política monetária? O open market, o famoso mercado aberto.